Bom, pessoal, eu vou fazer uma série de exemplos aqui envolvendo circuitos com registradores, tá? A gente vai começar aqui mostrando como é que se faz a operação com esse tipo de circuito, o que, que vocês têm que tomar cuidado, né, ao estar trabalhando com esses circuitos, como é que a gente pode propor a solução, tá? E primeiro eu vou mostrar uma técnica com vocês, onde a gente vai montando uma tabela de comportamento dele, tá? Em razão das eventuais modificações desse comportamento, depois a gente pode olhar o diagrama temporal para entender o que vai estar acontecendo também, tá? Mas existe uma forma aí de criação de uma tabela que permite a gente, obviamente, analisar o que vai estar acontecendo em termos de pulsos de clock, tá? Então esse daqui seria o nosso exemplo 1, tá? Esse daqui é o nosso exemplo 1 de trabalho, tá? Tá aqui fora da figura, mas a gente tem um sinal aqui chamado load, o clock, o enable e o sinal clear envolvidos, tá? A gente tem uma saída parcial YA, que é a saída do registrador piso, e a gente tem uma saída Y que depende também de uma entrada, que é a entrada B, né? Notem, pessoal, isso eu julgo bastante importante, tá? Que a entrada B não depende de clock, certo? Então a gente tem que primeiro, obviamente, ver qual é a característica de operação do circuito, né? Então poderia, analisando aqui o nosso esquemático, a gente pode primeiro, né, olhar quais são as entradas, né? Lembrando, esse é um registrador piso, né? Então a gente tem entradas paralelas, saída serial com 4 bits, tá? Sendo que as nossas entradas, elas estão em razão do esquemático com os seguintes valores, né? A entrada P3 é 1, a entrada P2 é a entrada P0 é igual à entrada P1 e ambas estão com nível baixo, certo? Nossa saída YA é a saída Q0 do registrador, tá? Lembrando aqui que, de acordo com a nossa convenção que a gente está adotando, né, o Q3 vai estar à esquerda, ele está fazendo um deslocamento aqui para a direita, tá? E a nossa saída Y, evidentemente, vai ser pura e simplesmente o sinal B ou exclusivo o YA, né? Ou, se vocês preferirem, o Q0, que dá exatamente na mesma. Ok? Em razão disso, a gente consegue então pegar e montar uma tabelinha, tá? Onde nessa tabela a gente vai ter que, obviamente, utilizar aqui o diagrama temporal, né? Digamos assim, as transições ocorridas. Eu vou ter que movimentar um pouquinho a câmera aqui, tá? As transições ocorridas em razão dos nossos sinais, né? Em razão do comportamento aqui do sinal load, do sinal clear e do sinal enable. Mas aqui a gente já parte de algumas considerações, né? Olhando diretamente aqui os nossos sinais, eu vou tentar fazer tudo nessa folha, tá? Olhando aqui diretamente os nossos sinais, a gente já chega à conclusão de algumas coisas importantes, né? Primeiro, o enable, tá? Esse nosso registrador, ele é habilitado em nível alto. Olhando aqui o sinal enable, a gente percebe então, para começo de história, que o meu registrador, ele começa lá desde o primeiro impulso de clock já habilitado. Olhando o meu sinal clear, eu vejo que eu limpei, né, ele inicialmente, o clear é ativo baixo, está lá no circuito, e depois eu desabilitei completamente o clear, tá? Então eu já parto do pulso 1 com o registrador funcionando, habilitado e limpo, perfeito? Lembrando que quando a gente limpa, a gente carregou tudo ele como se fosse zero. A gente vai ter aqui nos diferentes pulsos, e aí eu vou explicar para vocês os cuidados que a gente tem que tomar com isso, tá? Nos diferentes pulsos de clock, a gente vai ter em determinados instantes a carga paralela dos dados, tá? E lembrando aqui que o sinal load, no caso, ele é ativo alto, tá? O que significa que quando ele estiver em nível alto, a gente vai poder estar realizando a carga dessas informações. Bom, mas antes de a gente seguir diretamente aqui para o diagrama temporal, pessoal, é bastante útil a gente montar uma tabela, tá? Onde nessa tabela a gente vai tentar caracterizar o comportamento do circuito em razão dos diferentes pulsos de clock que a gente estiver observando, tá? Então, basicamente nessa tabelinha aqui eu vou usar aqui as minhas linhas, tá? Para me ajudar. Eu vou ter aqui os pulsos de clock, perfeito? Poderia aqui destacar eventuais situações, né, que a gente quer observar. Lembrando que esse registrador ali no circuito, tá? Não tinha destacado esse ponto, mas esse registrador piso aqui no circuito, ele é ativo alto, perfeito? Então a gente tem que tomar cuidado com essa característica, tá?
Ele é ativo alto. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais a câmera aqui para ficar melhor, para vocês enxergarem, tá? Ele é ativo alto. Então a gente vai sempre tem que estar cuidando, com exceção do sinal clear, que é um sinal assíncrono, né? Tem que sempre estar cuidando das bordas de subida, tá? A gente vai analisar aqui o comportamento desse circuito para 11 pulsos, basta, tá? Em razão disso, então a gente monta a nossa tabelinha, tá? Eu quero ver os 11 primeiros pulsos de clock, perfeito? Eu tenho que olhar o sinal do sinal clock, mas eu também tenho que olhar qual é o valor de load, tá? Qual é o valor de load? Qual é o valor do sinal A? E qual é o valor do sinal B? Lembrando, né? É um circuito síncrono, ele é controlado então pela borda de subida do relógio. Então a gente vai olhar aqui no diagrama temporal, vai levantar os valores e vai preencher a tabela em razão disso. Em razão disso eu também vou montar aqui meu YA e meu YB. Destacando sempre, pessoal, que o YB em particular depende do valor do sinal B. Então não depende somente dos pulsos de relógio, tá? Então aqui eu vou criar aqui as 11 situações, tá? Que vão nos permitir a gente fazer a análise, tá? Certo? Aqui eu tenho que fazer outras coisas, acabei não preenchendo. Fui fazendo as linhas aqui sem acabar de preencher a tabela. Então não somente eu tenho que olhar as entradas, essas daqui são as nossas entradas, né? Tá? Como eu tenho que olhar aqui o comportamento do registrador. Como é que eu olho o comportamento do registrador? Eu vou dizer tudo que ele tem, Q3, Q2, Q1, Q0. Lembrando aqui que a saída que a gente tem que olhar é o Q0, tá? E aí eu vou preencher em razão disso o YA e o Y, tá? Agora sim. Dei conta que estava explicando e não estava montando a planilhazinha completa, tá? Tabelinha completa. Agora que montamos todas as saídas parciais e saída final, a gente pode então ir preenchendo a tabelinha em seguida, tá? Então aqui eu vou marcar os pulsos de clock. 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer 12 separações, vocês já vão entender porquê, tá? Tá, já basta isso. Eu vou começar aqui o 0 para marcar início, tá? Início. Aí o que me interessa, na verdade, é analisar os outros pulsos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltou uma. Não, pode ser aqui o 11º. Precisa mais fazer uma nova divisão. Bom, em razão disso, eu vou caracterizar sempre os valores de load A e B. Lembrando aqui que o Y, tá? Cuidado, porque ele não depende somente do clock, tá? Ele é independente do clock. Independe do clock. Por que ele independe do clock, pessoal? Independe do clock. Ele independe do clock porque ele está vinculado a uma porta lógica, né? Essa porta lógica aqui mudou o valor do B, poucos nanosegundos depois mudou o valor do Y, tá? Então vocês têm que tomar esse cuidado na hora de fazer o diagrama temporal. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui com a nossa análise. Então, no instante zero, né? Não importa que o valor, não importa no instante zero só o clear, né? Então aqui pouco importa esses valores aqui. Eu sei que eu fiz a limpeza, tá? Consequentemente o YA é 0. Bom, o B até poderia olhar, né? O A está partindo de 0, o B está partindo de 0. Como o Y aqui, a gente pode lembrar aqui, né, pessoal? Nossas equações aqui eu vou colocar aqui para referência, tá? Que a gente montou antes ali. P3 é 1, P2 é A, P1 é igual a P0, é igual a 0, o YA é o Q0 e o Y é o YA ou exclusivo B, perfeito? Então tá aí nossas equações. Então como o Y é o YA é o 0, né, ou exclusivo B, 0 ou exclusivo 0 dá 0. Então no início a gente tem essa situação. Já até poderia preencher aqui, né, no instante 0 antes do pulso 1, meu YA é 0 e meu Y também é 0, perfeito? Agora vamos olhar, vamos preencher as entradas aqui em razão dos diferentes pulsos, tá?
Então eu vou olhar aqui a borda de subida 1, por que a borda de subida? De novo, meu registrador piso é regulado em razão da porta de subida, borda de subida, desculpe, tá? Então a borda de subida do pulso 1 eu vou olhar o valor das entradas. Então vou ver aqui que imediatamente antes da borda de subida, sempre lembrem, imediatamente antes da borda de subida, meu sinal load é 0, tá? Meu sinal A é 0, meu sinal B é 0, lembrando aqui que o B ele vai afetar diretamente o Y, né? Então cuidado, certo? Não devia ter feito esse traço, mas tudo bem. Meu sinal B é 0. O meu Q3, Q2, Q1 e Q0 eles permanecem com zeros, porque eu estou fazendo operação de deslocamento e está tudo zerado, tá? O que significa que o meu Y é 0, o que significa que o meu Y é 0. Borda de subida 2, load, 0. O valor do A é 1, perfeito? O valor do B mantém-se em 0. O valor do Q3 mantém 0, 0, 0, 0. Ah, mas o A é 1 ali no pulso 2. Sim, só que o A está afetando aqui a carga paralela. Como não foi feita a operação de carga, o load se manteve em 0, o valor do A não impacta na operação que a gente está realizando. Ok? Consequentemente, a gente manteve tudo aqui em 0. Pulso 3, borda de subida 3, tá? Load, agora sim, agora o load está em 1, perfeito? O A tem valor 1, tá? O B até tem valor aqui, aqui a gente pode ter a curiosidade de representar o B, né? O B aqui ele vai transitar de 0 para 1, né? Eu vou representar aqui só para lembrar o que vai acontecer. Bom, o que vai acontecer aqui? O load passou a ter nível alto. Como o load passou a ter nível alto, significa que no pulso 3 de clock, eu vou estar fazendo a carga paralela. E aí eu vou fazer a carga de acordo, né? Então P3 vai para o Q3, P2 vai para o Q2, P1 e P0 vai para o Q1 e para o Q0. Então eu vou ter a carga aqui do P3, que é 1, do P2, que tem o valor do A, que é o 1, né? A gente está olhando imediatamente antes da borda, enquanto que o Q1 e o Q0 vão permanecer com valores 0. Como o Q0 é 0 e o YA é o Q0, ele permanece em 0. Já o Y, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque o Y agora ele depende do Q0 com o B, né? E o B tem uma transição no meio do caminho, né? Então a gente vai dizer aqui que vai ter uma transição. Vamos fazendo aqui os pulsos e preenchendo no diagrama temporal também, tá? Para a gente conseguir enxergar o que vai estar acontecendo. Então vamos lá. O YA era 0 no pulso 1. O Y era 0 no pulso 1. O YA era 0 no pulso 2. E o Y também. O YA é 0 no pulso 3. Porém agora o Y, ele é o YA, que é 0, ou exclusivo com B, né? Então eu tenho nível baixo ou exclusivo nível alto, dá nível alto. Então olha aqui o que vai acontecer com o Y ali no pulso 3. Perfeito? Vamos agora para a borda de subida 4. Borda de subida 4. Load é 0. Então a gente entra em modo de deslocamento. Lembrem-se, né, um registrador piso. Ele faz a carga paralela e a saída serial. Então ele tem duas operações, tá? Ou ele está fazendo a carga, que é quando o load está em nível alto, ou ele está fazendo o deslocamento serial, que é quando o load está em nível 0. A cada pulso de clock ele vai deslocar um bit para a direita. Perfeito? Maravilha. O A, pouco importa, mas ele tem valor 1 nessa situação. O B está se mantendo em nível 1, né? E agora a gente tem que fazer um deslocamento então para a direita. Então notem que esse 1 vai vir para cá, esse 1 vai vir para cá, esse 0 vai vir para cá, e aqui a gente insere um 0 à esquerda. Perfeito? Como YA continua sendo Q0, a gente permanece com YA em 0. Como Y continua sendo YA ou exclusivo B, a gente tem 0 ou exclusivo B, que vai dar 1. Então aqui meu YA é 0 e meu Y permanece em 1. Perfeito? Maravilha. Vai atrapalhar aqui que eu me passei aqui ao escrever ali em cima da linha, mas a gente vai conseguir compreender o que está acontecendo. Pulso 5, load, permanece em 0. O A foi para 0. O B permaneceu em 1. E aí a gente continua fazendo deslocamento então, né? Então de novo, ó, 0 veio para cá, 1 para cá, 1 para cá, e insere um 0 à esquerda. Então notem, perdão, passou um avião.
Notem que a gente tem as duas operações, a operação de carga, né? Então esse cara aqui é carga, e a operação de deslocamento, e vai continuar em deslocamento enquanto estiver em zero, né? Deslocamento, tá? Então agora, pessoal, eu tenho que cuidar, porque o meu y lá é o Q0, né? Então o Q0 agora tem valor 1, o que significa que o y lá passa a ter o valor 1. Enquanto que o meu y continua sendo YA ou exclusivo B. Então o que vai acontecer, né? Meu YA no quinto pulso, ele tem valor 1. Perfeito? 1 do B com 1 do YA, 1 ou exclusivo 1, resulta em 0. Então meu Y aqui vai baixar de valor. Perfeito? Maravilha. Tá? Meu Y passa a ser 0. Pulso 6. Pulso 6, load 0. O A, 0. O B permanece em 1. Q3, volta a deslocar, né? Então agora esse 1 aqui passa para cá, né? Então vem 1 aqui, 0, 0, 0. Esse 0 para cá, esse 0 para cá. Perfeito? O YA continua sendo 1, tá? Então, YA continua sendo 1. O Y continua sendo B ou exclusivo YA. Então ele continua sendo 0 aqui, porque os dois estão em 1. Certo? Pulso 7. O load agora, ó, a gente vai olhar o load aqui, o load está com nível alto, perfeito? Então, pulso 7, o load é 1, o A está em 0, o B continua em 1, e aí a gente vai fazer a carga. Então, esse valor aqui agora deixa de ser considerado, né? Eu passo agora a carregar o P3, o A, o P1 e o P0. P3 é 1, P2 é o A tem valor 0. Então, o A tem valor 0. Q1 e Q0 são ambos eles zeros. Perfeito? Desculpa, o YA copia o valor de Q0, consequentemente ele é 0. Tá? E aí a gente agora tem que analisar tudo de novo. Então, no pulso 7, o YA vai se manter em 0. Notem que eu consigo preencher o YA diretamente, porque o YA é a saída do registrador piso, e a saída do registrador depende completamente do clock, tá? Então, durante o pulso de clock, ela não vai se alterar nunca. Já a saída Y não, porque ela depende do YA e do sinal B, que ele funciona por conta própria. Então, eu tenho 1 ou exclusivo 0, que significa que o meu Y vai passar a ter valor 1. Perfeito? Pulso 8, load. Load tem valor 0. O A tem valor 0, B permanece com 1 e a gente está fazendo agora deslocamento, né? Então veio 1 para cá, 0 para cá, 0 para cá, insere um 0 à esquerda. Perfeito? O 0 do Q0 vai para o YA. A gente tem ainda o YA ou exclusivo B, então vai se manter em 1, né? Então, YA é 0, o Y se manteve em 1. Perfeito? Esqueça isso daqui, tá, pessoal? Que foi só um destaque que eu fui fazer aqui, tá? Isso não tá aparecendo no diagrama temporal. Tá? Até vou riscar aqui para ninguém ter dúvidas com isso. Perfeito? Isso aqui não existe. Certo? Pulso 9. Pulso 9, load 0. No pulso 9 o A está em 1, mas não vai afetar nada, porque a gente não está fazendo carga, né? No pulso 9 o B permaneceu ali em 1, né? Tá aqui, perdão. O B permaneceu em 1, tá certo? E a gente continua fazendo o deslocamento. Então tá aqui, aqui, insere um 0 à esquerda. O YA continua sendo igual ao Q0, né? Então, 0. Continua sendo 0 ou exclusivo 1, continua o Y em nível alto. Tá aqui o Y em nível alto. Tá aqui o YA em 0. Notem, pessoal, que se o B trocasse de valor no meio do pulso, vocês seriam obrigados a analisar o Y em razão da troca do valor do B, tá? Então, se o B estivesse variando aqui, vocês teriam que imediatamente fazer o Y trocar no meio do pulso, de novo, porque o Y não depende inteiramente do clock, tá? O Y depende também do B, e o B não precisa estar sincronizado com o relógio, tá? Maravilha. Vamos adiante. Pulso 10. Pulso 10. Load está em 0. O A está em 1. O B agora foi para 0, né? Então, na verdade, ele fez a transição de 1 para 0. E aí a gente continua fazendo deslocamento. 0, 0, 1, insere o 0 à esquerda.
E aí o que acontece? O YA é igual ao Q0, então YA é 1, perfeito? Agora eu tenho aqui o YA que foi para 1, perfeito? E tenho que fazer o O exclusivo do YA com B. Só que agora eu tenho um O exclusivo 0, que me resulta ainda na manutenção do valor 1, certo? Então vou manter aqui em 1. Por fim, o 11º pulso, eu vou olhar o load, tá? O load está em 0. O A se manteve em 1, mas não afeta mais nada. O B está em 0. E aí eu estou fazendo deslocamento. Tá? Insiro o 0 à esquerda. O YA é o 0. É o Q0, né? E aí eu tenho que olhar, né? Eu tenho o que aqui? Agora o YA passou a ser 0. E aí eu tenho 0 ou exclusivo 0, que vai me resultar num 0 na minha saída Y. Perfeito? Então a gente tem aí todo o nosso diagrama esboçado. Então aqui, pessoal, eu só botei a resposta gerada pelo DIDS com a nossa análise, tá? Para vocês conseguirem comparar. Obviamente a gente tem aqui todos os sinais, mas a gente tem que olhar com calma o sinal YA e o sinal Y, né? Vocês notem o YA da nossa análise aqui, ó, perfeitinho com YA, né? Ele vem até o pulso ali 5 em 0, ó. Aí depois ele passa a nível alto, né? Depois ele volta a 0 aqui e volta a nível alto, perfeito? Então exatamente igual ao nosso sinal YA ali, perfeito? Por outro lado, o Y, mesma coisa, ó, vocês vão notar nível alto durante esses dois pulsos, né? A partir do pulso 3, depois nível baixo, tá? Depois volta a nível alto ali durante 4 pulsos. O que vocês estão notando aqui, né? Vocês estão notando aqui que ele ainda representou a transição de 1 para 0 rápido, né? Um glitchzinho ali na nossa saída, que é justamente devido ao fato do que, né? Devido ao fato de a gente ter momentaneamente o sinal B com nível alto e o sinal YA com nível alto, tá? Que poderia produzir esse glitch aí em razão dos atrasos da porta. É óbvio que num esboço de diagrama, a menos que a gente esteja preocupado em fazer esse tipo de análise, a gente não representa normalmente esse tipo de glitch, tá? Então isso daí é uma coisa que a gente pode desconsiderar para todos os efeitos na análise desse nosso primeiro exemplo, ok? Bom, vamos para um segundo exemplo, pessoal. Esse exemplo eu já peguei um circuitinho um pouquinho mais complexo, tá? Deixa eu só deslocar aqui para vocês verem o Y ali da saída, tá? Eu tenho agora dois registradores, o mesmo piso que a gente acabou de fazer a análise, né, que tem a carga paralela e a saída serial pelo Q0. E agora introduzir também o registrador SIPO, tá? Que no caso aqui ele tem a entrada serial, que é a entrada A, porém ele tem a saída paralela, né? Vocês vão notar aqui da saída paralela que a gente está pegando a saída Q1 para representar a parcial A. De resto a gente tem os mesmos sinais, né? O clock, tá? Que é o mesmo para os dois, o enable, que é o mesmo para os dois, o clear, que é o mesmo para os dois, e o load, que é específico do piso 4. Então, a partir disso, a gente poderia novamente fazer as nossas equações, né? Então, eu sei aqui que no SIPO, se tivesse outro SIPO, eu poderia chamar de SIPO A, SIPO B, SIPO C, tá? Mas no SIPO único que eu tenho aqui, eu sei que a entrada dele é o sinal A, e que o YA, que é a saída que a gente está observando, é a saída Q1. Perfeito? O clock é o mesmo, enable é o mesmo, clear é o mesmo, load é os mesmos, a gente não precisa nem ressaltar isso, tá? No piso, no entrada paralela, saída serial, a gente tem aqui o P3 igual a o P1, que é igual a 1, e a gente tem o P2 igual ao P0, que é igual a 0. Certo? Queremos a saída a 0, né? Então o YB é o Q0. Tá? Vocês têm que tomar cuidado agora que a gente vai identificar como SIP e como piso, tá? Sempre, tá? Então a gente vai usar o YA e o YB para nos ajudar a fazer a identificação. E por último, a gente tem um circuito combinacional, que é um simples MUX 2x1, né? Vocês estão vendo aqui, tá? Onde o seletor dele é o B e as entradas respectivas de 0 e 1 são YA e YB, tá? Então a gente pode dizer aqui que, além disso, nós temos um MUX, tá? Onde o seletor é o B, tá? Pode chamar de S0, mas é seletor único, tá? A entrada 0 é o Y0 e a entrada 1 é o Y1, tá? E a saída Y é a saída do MUX, certo?
Razão disso a gente já pode caracterizar. Lembrando aqui o mux, né, pessoal? Quando b tiver valor zero, a saída y mux é o que mux, né? Melhor dizendo. Tá? Quando b for zero, o q vai representar o valor do zero. Quando b for 1, o q vai representar o valor do i1. Tá? Então é simples de caracterizar a operação desse circuitinho aqui pra gente. Vamos montar aqui de novo a tabela, tá? Só que agora eu vou montar um pouquinho mais para baixo. A gente vai ter que representar, obviamente, mais pulsos. Aqui a gente vai ir até o 15º pulso, que está bem rente aqui da câmera, tá? Eu vou representar agora aqui para baixo. E a gente vai ter várias colunas. Eu não vou mais destacar as colunas, tá? Vou usar aqui a própria divisão. Eu vou ter então os pulsos de clock. Nesse carinha aqui, eu fiz de propósito aqui o clear até o segundo pulso, para lembrar vocês, né? Que o clear atua, né, antes, com precedência em relação ao clock, tá? E a gente tem os loads também, né? Então vou botar aqui o clear, vou botar o load, vou botar o valor do A, o valor do B, tá? E aí como vamos botar o registrador CIPO, né? Então eu vou ter aqui o Q3, Q2, Q1 e Q0 do CIPO. Tá? Vou só destacar aqui que é o CIPO, tá? E vou ter o Q3, Q2, Q1 e Q0, porque eles são os dois registradores de 4 bits. Aí eu esqueci de falar isso, né? Ah, por que Q3, Q2, Q1 e Q0? Porque eles são registradores de 4 bits, tá, pessoal? Se fosse 3 bits, seria Q2, Q1, Q0. Se fosse 2 bits, seria Q1, Q0, tá? Q3, só pra separar bem. Q2, Q1, Q0, tá? Agora do piso, certo? E a gente tem ainda um mux, né? Mas o mux a gente pode dizer, bom, eu vou refletir aqui, tá? E o mux, que eu tenho que refletir o valor do I0, do I1 e do S. A partir daí eu consigo, então, na verdade o mux aqui eu já tinha que representar em razão do YA, do YB e do Y. Nossa, uma tabela bem grande essa daqui, tá? Ok, então vamos lá. Falta uma régua maiorzinha aqui, mas vamos fazer do jeito possível. Eu tenho aqui 15 pulsos, contando com pulso 0, né? O inicial. A gente tem que fazer uma série de divisões aqui para caracterizar esse comportamento, tá? Certo? Vamos lá. Deixa eu pausar aqui enquanto eu faço as divisões. Bom, feita aí a divisão da tabelinha, a gente é o mesmo procedimento, né, pessoal? Vamos marcar os pulsos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então tá aí os pulsos que a gente quer fazer, né? A gente parte do pressuposto que ele parte zerado aqui por causa do clear, né? Então aqui o clear é 0, o load aqui tanto faz, né? Ele tem até uma transição ali no pulso 0, mas o A é 0, o B é 0, que significa que nossos registradores, todos eles estão limpos, né? Então, porque o clear é o mesmo para os dois, tá? Então 0, 0, 0, 0. Lembrando aqui, tá? O YA, só para nos ajudar, o Y0, perdão, é o I0, perdão, é o Y0, o I1 é o Y1, o S é o B. Perfeito? O YA é o Q1, tá? O YB é o Q0. Obviamente, tá? Aqui é do CIPO. Esse cara aqui é o CIPO, eu não queria desenhar aqui, tá? Vou escrever assim: YA igual a Q1 do CIPO, tá? E o YB é o Q0 do piso, perfeito? E o IN é o A, no caso do CIPO, tá? P3 é P1, estou escrevendo as fórmulas aqui só para ficar referência. P2 é o P0 é 0, e acho que é isso, tá? O resto está identificado. E o Y é Y do MUX, tá? O Y é a saída do MUX, maravilha. Então, tá aí.
Como o I0... Bom, vamos lá, primeiro, né? O Y0, meu Deus do céu. É o YA, YB, desculpe. YA, YB. Aqui eu escrevi certinho, tá? O I0 é o YA, o I1 é o YB. YA, YB. Desculpe, tá? Então, o Y0 é o Q1, que é 0. O YB é o Q0, que é 0. O seletor aqui do Y, que é a saída do mux, depende do valor do B, mas as duas entradas são 0, logo é 0, tá? Então aqui é 0, 0 e 0. Maravilha. Começamos com tudo limpo, tá? No pulso 1, pessoal, no pulso 1, o que importa é o clear. Vocês vão ver que o clear está em 0, certo? Então aqui, tanto faz, tanto faz, tanto faz. Clear está em 0, tudo é 0. Perfeito? Clear está em 0. Esse daqui eu deveria ter colocado antes ali, né? Mas tudo bem. Tudo é 0. Só o S aqui que depende do B, que o B aqui no caso do pulso 2, ele se manteve em 0. Tá? Eu vou só botar o valor das entradas aqui. No pulso 1 ele estava em 0 no início, né? Então vou refletir aquilo ali. Maravilha. Pulso 2, pulso 2. Vamos olhar pulso 2. Clear se manteve em 0. Então o sinal do load aqui é indiferente. O sinal do A também é indiferente, apesar de ele ter o valor 1, tá? Vou pegar o valor do A imediatamente antes da borda, ele tem valor 1. O B tem valor 0, tá? O load aqui a gente poderia representar, né? Então, tanto no pulso 1 quanto no pulso 2 ele tem valor 1, tá? Não afeta nada porque o clear está ativo, perfeito? Mas a gente poderia sempre escrever se for o caso. Como o clear está ativo, os nossos registradores permanecem zerados independente de qualquer coisa. Então aqui, tanto o YA quanto o YB são 0, tá? Que significa que esses dois são 0, o seletor é o B que é 0, o Y continua sendo 0. Então poderia aqui representar, né, até o pulso 2, e até o final do pulso 2, o YA é 0, o YB é 0, o Y também é 0. Maravilha. Então está desenhado ali já no diagrama. Pulso 3. Agora no pulso 3 eu vou olhar imediatamente antes da borda de subida do pulso 3. O clear agora passou a ser 1. Então o clear daqui em diante ele vai estar sempre em 1, né? Que significa que ele não está mais inibindo o clock. O clear agora está dizendo respeite o clock. 3. Na borda de subida eu vou olhar o load está em 0 ali imediatamente antes da borda de subida, tá? O A está com valor 1 e o B está com valor 0. Perfeito? Bom, aí os nossos registradores começaram a trabalhar, né? O piso ele vai permanecer zerado porque não está sendo feito carga, né? O load está em 0. Então, o meu piso aqui eu vou permanecer ele todo zerado. Perfeito? Já o CIPO, não. O CIPO agora ele está com a entrada serial. A entrada serial, que é o IN aqui, é representado pelo valor do A. Aconteceu um pulso, uma borda de subida, uma borda de acionamento. Eu não esqueci de falar, né? Mas os dois registradores ativos aqui na borda de subida, tá, pessoal? Aconteceu a borda de acionamento. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que observar, então, o que, que vai acontecer com o nosso CIPO. Tá funcionando o CIPO? Tem entrada? Tem impulso de clock? A gente reflete isso. Então, o A aqui vai aparecer aqui no Q3 com valor 1. Perfeito? Então, a gente fez a carga ali pela esquerda, né? Pelo Q3 do CIPO. Em relação às nossas saídas, o YA é o Q1 do CIPO, então ele permanece em 0. O YB é o Q0 do piso, permanece em 0. Então aqui tem 0 e 0 para o MUX, tá? O seletor é o B, permanece em 0, que significa que a nossa saída permanece em 0. Então durante o pulso 3, tá tudo zerado. Maravilha? Pulso 4. Pulso 4. Load permanece em 0. O A permanece com valor 1. O B tem valor 0, mas ele vai trocar para o valor 1. Então vou representar aqui que o B tem uma transição, né, acontecendo no B, certo? Como o A tem valor 1, agora eu vou fazer a carga de novo. E aquele 1 está fazendo deslocamento, né? Certo? Como não tem load, né, não foi carregada nada no piso, o piso permanece todo ele zerado, tá? Maravilha. Então, YA é o Q1 do CIPO,
continua sendo 0. O YB é o Q0 do piso, continua sendo 0. Aqui o I0 e 1 são ambos 0. O B vai ter uma transição de 0 para 1. Porém, como as duas entradas são nulas, a saída vai continuar sendo nula. Então a gente reflete isso no diagrama também. Maravilha? Pulso 5. Pulso 5. Load. 0. Valor do A permanece em 1. Valor do B está em 1. Então a gente fez a carga aqui do A e continuou fazendo os deslocamentos. Certo? O piso não houve carga ainda de valor, então ele permanece em 0. Tá? O YA é o Q1. Agora o Q1 tem valor 1. Ó. Q1 tem valor 1. O YB é o Q0 do piso. Tem valor 0. Em razão disso daí a gente tem o YA e o YB aqui no 0 e no 1. Né? Então o YA é o valor... Deixa eu confirmar, é o do CIP, sim. Tá? O YA tem valor 1. Tá? E o YB tem valor 0 e o B tem valor, nesse caso, 1. Então a gente está selecionando aqui, pelo MUX, pessoal, a gente está selecionando a saída B, tá? A saída Y1, porque o valor do seletor é 1. Enquanto o seletor permanecer com o valor 1, a gente seleciona a entrada 1. Se o seletor fosse 0, a gente selecionava a entrada 0, tá? Então, como eu estou selecionando a entrada 1, significa que é esse valor 0 aqui que vai aparecer na minha saída Y. Então, tá aqui. Então, como o B não está trocando de valor, eu vou ter o YA agora em nível alto, o YB em nível baixo e o Y se mantendo em nível baixo. Perfeito? Pulso 6, load, 0. Pulso 6, o A, valor 1 ainda. O B, valor 1 ainda. Então, de novo, fazemos a carga, fazemos o deslocamento. Que bonito, né? Tá aí. Não tem load, piso permanece zerado. O YA é o Q1 do CIP, permanece em 1, né? Tá aqui o novo 1 dele. O YB continua sendo 0. E a gente não mudou, né? Então continua sendo 1, 0 e o B continua sendo valor 1, então continuo selecionando o valor de I1 para a saída, tá? Então a minha saída continua sendo 0. Tá aqui. Aqui. Pulso 7. Agora sim no pulso 7 eu observo um valor alto no load. Então, pulso 7 eu tenho load. O A está em nível alto. O B está em nível alto. Não tem transição. Então, estou fazendo a carga e estou fazendo os deslocamentos. Perfeito? Agora o piso fez a carga porque a gente deu o load, né? Então, agora eu tenho que fazer o P3 ter o valor 1, o P1 ter o valor 1, e o Q2 e o Q0 terem valores 0. Tá? De resto, o YA continua com valor 1, o YB continua com valor 0, tá? Então tá aqui 1 e 0. Como o B se manteve com o mesmo valor, eu continuo escolhendo aqui o 0, né? Para aparecer na saída, perfeito? Então tá aqui o 0. Então, YA1 continua 1, YB continua 0, Y continua 0. Pulso 8. Olhem com cuidado, tá? No pulso 8 a gente tem imediatamente antes da borda um nível 0, tá? Então o load está com valor 0, que significa que o piso está fazendo deslocamento então. O A tem valor 1, tá? O B no pulso 8 continua sendo durante todo o pulso com valor 1. Então aqui eu tenho 1 e continuo fazendo o meu deslocamento, né? 1. Aqui agora eu fiz o deslocamento no piso. Então tá aqui. Perfeito? Consequentemente eu tenho o que aqui, né? O YA. O YA é o Q1 que se manteve com valor 1. O YB é o Q0 do piso, que agora tem valor 1. Perfeito? Então aqui eu tenho as duas entradas com 1. Como o B está selecionando a entrada 1, né, o I1, vai aparecer na minha saída o 1. Então agora eu tenho o YA em 1, o YB em 1 e o Y também em 1. Perfeito? E assim a gente continua, né? Pulso 9, load está em 0. O A agora passou a ter valor 0. Então vai carregar esse 0 aqui, né? E o B continua com valor 1. Então agora eu estou carregando o 0, né? Então tá aqui, ó. Perfeito?
O meu piso continua fazendo deslocamento, né? Inserindo zeros à esquerda. O meu YA continua sendo 1. Meu YB agora passou a ser 0, porque é esse cara aqui, né? Então passou a ter um 0 aqui. Então agora eu tenho 1 e 0 e 1, que significa que na minha saída vai aparecer agora um 0, tá? Então vamos lá, o YA continua com valor 1, o YB passou a ser 0, perfeito? E o Y passou a ser 0 também. Pulso 10, load, 0. A, 0. O B agora passou de 1 para 0, agora a gente tem que cuidar, tá? Então a gente está fazendo aqui os deslocamentos, né? Nem vou mais apresentar aqui os símbolos dos deslocamentos, vocês têm que lembrar, né? E aí o que eu tenho? Meu YA é o Q1, continua sendo 1. Meu YB é o Q0, é 1 também. Então tem 1 e 1. Perfeito? Meu B, cuidado, meu B aqui ao longo do pulso 10, tá aqui, né? Ao longo do pulso 10, o meu B vai transitar de 1 para 0. Então, enquanto ele estiver em 1, eu estou jogando o I1, que é o YB, na saída. Quando ele passar para 0, eu vou jogar o I0, que é o YA, na saída. Então a gente vai trocar, tá? Então aqui eu tenho uma transição de 1 para 0. Tá? Vamos ver o que eu vou ter aqui. Como os dois valores são 1 das entradas, a minha saída vai permanecer 1 bonitinha nesse caso. Tá? Então aqui está em 1, aqui está em 1, saída está em 1. Maravilha. Pulso agora 11. Pulso 11. Load 0, A 0, B 0. Então estamos fazendo o nosso deslocamento, né? Agora esse 0 veio para cá, né? Aqui está o 1. O piso voltou a ser todo ele nulo, tá? Então agora, meu YA, que é o Q1, passou a ser 0. Meu YB, que é o Q0, passou a ser 0, tá? Então eu tenho 0, 0 e a entrada 0. Então como a entrada é 0, eu estou pegando esse valor aqui agora para a saída, né? Significa que ele vai passar a ser 0. Então os dois aqui passam a ser nulos. E meu YB, meu Y geral passa a ser nulo também. Pulso 12. Tudo em 0. Load 0, A 0, B 0. Tá? Então aqui o meu cipo esvaziou, né? Só entrou zeros, né? Só estava entrando 0 aqui. O meu piso também está esvaziado. O que significa que tanto YA quanto YB é 0. O que significa que as duas entradas do MUX são zeros. O B tá pegando a entrada 0, né? Então é só olhar, né, de novo, né, pessoal? Se o seletor é 1, eu pego a entrada 1. Se o seletor é 0, eu pego a entrada 0, tá? O que significa que a minha saída vai ser 0. Então os dois aqui estão em 0, né? Saída em 0. Pulso 13. Pulso 13. Load está em 0. Load está em 0 e vai continuar em 0, né? O A voltou a ser 1. O B se manteve em 0. Então agora eu estou entrando 1, né, pessoal? De novo. Maravilha. O piso continuou todo ele 0, tá? As saídas, o YA é o Q1 que está 0, YB é o Q0 que está 0, então tá tudo aqui zerado, saída 0. Pulso 14. Load 0, o A está em 1, o B está em transição de 0 para 1, tá? Então aqui entrou o 1 do A, e aí está deslocando, né? O piso continuou ele inteiramente zerado. Q0 para o YB, Q1 para o YA, maravilha. Então eu tenho 0, 0, tenho uma transição aqui de 0 para 1 que não afeta nada, consequentemente aqui eu vou ter 0 também. Então 0, 0 e 0, perfeito? Na verdade eu olhei, então tá certo. Não, na verdade eu não tinha traçado, né? No pulso 13 eu não tracei. Deixa eu ver aqui se eu não me passei aqui. Pulso 12 o Y é 0. Pulso 13 eles são zeros. Pulso 14 eles são zeros. Tá, agora falta o pulso 15. Tá? Só um pouquinho, desculpe. Pulso 11. Aqui tá o pulso 11. 0, 0, 0. Vamos ver. Pulso 11. Ó, eu tinha plotado alguma coisa aqui errada. Vamos com calma, tá, pessoal?
Vamos ver aqui, pelo Y. O 1 está no pulso 8. O 1 está no pulso 8, tá certo. Depois, 1 pulso 8. Depois ele vai para 0 no pulso 9, certo? 0 no pulso 9, 0 no pulso 9. Perdão, é que eu estou olhando errado aqui. Vou pegar a régua para me ajudar. Pulso 9, 1, 0, 0. Pulso 9, 1, 0, 0. Tá? Pulso 10, 1, 1, 1. Perfeito. Pulso 11, 0, 0, 0. Perfeito. Pulso 12, 0, 0, 0. Perfeito. Pulso 13, 0, 0, 0. Perfeito. Pulso 14. É que eu não tinha desenhado 14, ó. 0, isso que causou confusão. 0, 0. Maravilha. Pulso 15. E é no pulso 14 realmente que tem a transição do B de 0 para 1. É esse que eu estava em dúvida, tá? Se eu tinha olhado correto. Pulso 15, load 0. O A, imediatamente antes da borda de subida, está em 1. O B tem valor 1. E aqui a gente está fazendo a carga e o deslocamento, né, gente? Tá? O outro continua zerado, que não tem nenhuma carga nova. Aí vamos lá. O Q0 vai para o YB, né? O 1 aqui do Q1 vai para o YA. Eu tenho aqui então 1 e 0, tá? O seletor, que é o B, está em 1, então ele está escolhendo aqui a entrada 1 para a saída, o que significa que a minha saída vai se manter em 0. Então aqui eu tenho o YA em 1, o YB em 0 e o Y em 0. Então está montado aí o nosso diagrama e a nossa tabelinha. Bem extenso, né? Então, pessoal, de novo, né? Peguei aqui a resposta nossa e a resposta do DIS, né? Vocês podem observar aí que deu uma pequena diferença aqui, na verdade deu uma senhora diferença, tá? O YA, vamos ver, o YB aqui a gente fez certinho, o Y a gente fez certinho, o YA aqui ele tá dando 2 pulsos a menos. Vamos verificar então o que aconteceu, né? O YA na... Vamos ver aqui, deixa eu só comparar. Nos pulsos 6 e 5. Vamos ver. Posso ter me passado ao plotar, né? Pulso 6 e 5. Vamos ver a tabela. Pulso 6 e 5. Tá? O YA é o Q1. Deixa eu até olhar aqui só um segundo. Eu já peguei o erro aqui, tá, pessoal? Por que ele aparece só 2 pulsos a mais? Eu esqueci de olhar o Enable. Então, cuidado, até um bom aviso, tá? Cuidado aqui, tá? Eu olhei o Enable, eu parti do pressuposto que o Enable estava em 1 aqui, me faltou atenção, tá? Se o Enable tivesse em 1 desde o início, a nossa análise aqui estaria perfeita, tá? Mas vocês têm que olhar que o Enable só é ativado a partir do pulso 5, perfeito? Então, o pulso 13 e o 4 aqui, efetivamente eles não acontecem porque o cipo não está fazendo a carga. Então, por isso que vai acontecer de ele pular 2 pulsos para frente, tá? Por quê? Porque o passo 13 e o passo 4 aqui não acontece essa operação, tá? Tanto no passo 3 aqui a gente carrega 0, na verdade, quanto no passo 4 eu carrego 0, tá? Então aqui eu teria 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Então realmente o 1 aqui só apareceria no passo 7, tá? Então a resposta aqui correta realmente seria essa daqui, né? Vou desenhar maior aqui, tá? Em razão do que, pessoal? Esses dois não existem em razão do Enable, tá? Então cuidem isso, tá? Então de novo, em razão do Enable, o nosso cipo só passa a trabalhar a partir do pulso 5, tá? Porque até o pulso 4, lembrem que a gente só olha as bordas de subida, né? Até o pulso 4 o Enable estava em 0, então o registrador estava parado. Então fica já como um bom alerta e como uma correção, ok? Vamos para o próximo. Bom, meu próximo exemplo para vocês aí, pessoal, é só para mostrar como é que a gente analisa esse tipo de circuito, tá?
É um circuitinho de um contador assíncrono de 2 estágios, tá? Vocês estão vendo aqui o JK, né, com 1 e 1. JK com 1 e 1, a gente está sensível à borda de descida. Só que vocês têm que tomar cuidado que as nossas saídas estão sendo consideradas as saídas invertidas, tá? Então, de acordo com aquilo que eu tinha falado com vocês na aula passada, a gente tem que, para saber se o comportamento dos nossos circuitos é um comportamento crescente ou decrescente, a gente tem que olhar a quantidade de inversões que a gente tem, né? Então, a gente tem uma inversão aqui no nosso clock, o que me daria, teoricamente, a ideia que o circuito seria crescente, porque é ímpar. Porém, se eu considerar a inversão ao longo do caminho do relógio mais a inversão da saída, eu tenho duas inversões. O que significa, na prática, que do ponto de vista da saída Y0 e Y1, eu vou ter efetivamente um contador decrescente. Tá? Então, a gente vai ter que olhar isso aí do ponto de vista de diagrama temporal também. Então, aqui, pessoal, eu tenho o diagrama temporal, tá ali os pulsos, né? Lembrando, né, os nossos flip-flops são sensíveis à borda de descida, né? Então eu vou ressaltar aqui as bordas de descida, que são as bordas que vão estar regulando o comportamento do circuito, tá? Então eu vou destacar aqui, tá? Nossas bordas de descida em azul. Infelizmente o DID só mostra as bordas de subida, tá? Mas é só a gente pegar o meio aqui do pulso sempre. Destacar algumas aqui, não precisa muitas, porque são só 2 bits, tá? Só para mostrar a lógica da operação. Então estão aqui as nossas bordas de descida, perfeito? Eu estou mostrando aqui o clear, o Y0 e o Y1, mas para efeitos de saída, tá, pessoal? Eu vou lembrar que o Y0 é a mesma coisa que o Q0 barrado e que o Y1 é a mesma coisa que o Q1 barrado, perfeito? Então, só para a gente entender o que está acontecendo, eu também vou plotar aqui o Q0 e o Q1 para a gente ir acompanhando o que está acontecendo, tá? Então, para começo de história, né, pessoal? Eu tenho o meu sinal de clear, né? Então, enquanto meu sinal de clear está atuando, até a primeira borda de descida, eu limpei os meus flip-flops, né? Então, eu vou botar aqui que eu tenho um 0 e eu tenho um 0 no Q0 e no Q1, tá? Então, tá aqui o 0, tá aqui o 0, perfeito? Como o Y0 e Y1 são respectivamente o Q0 e o Q1 invertidos, isso significa que o Y0 vai estar em nível alto e o Y1 vai estar em nível alto. Perfeito? Só fiz a simples inversão. Deu borda de descida, pessoal. O que acontece na borda de descida? Lembrando, né? Voltando aqui para o circuito, né? O clock, ele é analisado, vamos chamar esse cara aqui de Q0, porque esse é o flip-flop 0. Perfeito? O clock aqui é analisado somente para o primeiro flip-flop, para o Q0. Para o segundo flip-flop, que é o Q1, que é o flip-flop 1, eu tenho que analisar agora como clock dele, como borda de subida de acionamento, a saída Q0. Então, por isso, inclusive, que a gente está plotando aqui o Q0. Tá? Quando der borda de descida no sinal Q0, nesse carinha aqui, no Q0, aí vou ter o acionamento do clock do estágio 1. Tá? Maravilha. Então, deu borda de descida. Pro Q0, isso significa que ele vai inverter o valor. Ele passa de 0 para 1. O Q1 não teve borda de descida para ele, né? Então, lembrando, né? O clock do flip-flop 1 é o Q0 e o clock do flip-flop 0 é o clock. Então, por isso que é importante a gente, nesse caso, plotar o Q0 e o Q1 como sinais auxiliares, tá? Bom, como eles estão invertidos, né? O Y0 vai passar para C0 e o Y1 vai continuar em 1. Maravilha? Bom, deu nova borda de descida. Agora o Q0 vai passar de 1 para 0. Quando ele passa de 1 para 0, pessoal, a gente tem agora então uma borda de descida do sinal que é o clock pro flip-flop 1. Como tem borda de descida, o flip-flop 1 vai inverter o valor, né? Vai passar de 0 para 1. Perfeito? Por que eu sei que ele vai inverter o valor? Porque todos eles estão com J e K em nível alto, tá? E nessa situação o flip-flop trabalha sempre invertendo o valor que ele tinha anteriormente armazenado a cada novo acionamento do relógio, tá? Maravilha. Como os sinais ali Y0 e Y1 são invertidos, né? Significa aqui que o meu Y0 vai passar a ser 1 e que o meu Y1 vai passar a ser 0. Maravilha. Deu nova borda de descida. O que vai acontecer com o Q0? Vai voltar a ser 1. Perfeito?
Não aconteceu o acionamento do Q1, ele permanece em 1 também. Então significa aqui que eu vou voltar a ter 0. E aqui eu mantenho em 0. Tá? Ok? Vocês já podem observar que eu tenho um padrão aqui decrescente, né? Por quê? Porque eu parti de 1 e 1 para 1 e 0 para 0 e 1, terminando em 0 e 0. Então eu estou fazendo aqui a contagem, né? Grosseiramente 3, grosseiramente não, né? Correto aqui, 2, 1 e 0. Lembrem-se que o mais significativo é sempre o estágio mais distante, tá? Nova borda aqui, inverteu o Q0 de novo. O Q1 agora é invertido porque aconteceu borda de descida do sinal Q0, que é o sinal que triga ele, né? Que aciona ele. Então ele passa a ser 0. Como os dois passaram a ser 0, volta a ser 1, aqueles caras lá em cima. Borda de descida de novo. Inverte o Q0, Q1 permanece o mesmo, né? Então aqui esse cara passou a ser 0, esse cara passou a ser 1. E assim continua, né? Indefinidamente. Basta continuar esse tipo de análise, é uma análise bastante simples, né? E vocês notam aqui que ele voltou para 1 e 1, que é o 3, né? 1 e 0, que é o 2, e assim por diante, né? Então a gente tem um contador aí decrescente operando, tá? A diferença desse cenário para um cenário simulado no DIDS é os eventuais atrasos acumulados, tá? Vocês vão notar que nesse caso aqui, em razão da escala de tempo que eu estou mostrando, não aconteceu nenhum estado de corrida, não aconteceu nada, né? O DIDS nem está destacando diferenças em relação à análise que a gente fez, exceto talvez um pequeno acúmulo aqui de atraso aparecendo nas transições, tá? Mas que a grosso modo a gente mal consegue enxergar ali no DIDS do jeito que tá. Eu teria que aqui fazer um zoom nessa zona temporal para conseguir mostrar para vocês. Vamos pro próximo. Continuando aqui com o contador, pessoal, agora eu peguei um contador de 3 estágios, tá? Deixa eu só deslocar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aquelas características, né, que a gente já tinha visto, não tem nada a destacar, eu tenho 3 estágios. No caso aqui vocês têm que notar o quê? Que a saída Y0 são as saídas normais, né? Então aqui está o flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2, tá? O mais significativo é o Y2, Y1 e o Y0 menos significativo, tá? O clear nesse caso aqui, eu tenho um circuito auxiliar, né, pessoal? Porque eu tenho o clear atingindo diretamente no clear dos flip-flops. Mas agora eu tenho uma porta de controle, uma não E, tá? Que serve para fazer um contador truncado. Vocês já viram isso em aula, tá? Que ela vai acionar esse sinal limpa, tá? Esse sinal limpa serve justamente para fazer a limpeza dos flip-flops imediatamente, tá? Quando eles atingirem um certo valor. Então o que a gente tem que olhar aqui no sinal limpo? Bom, para começo de história, né? O clock do flip-flop 0 é o clock. O clock do flip-flop 1 é a saída, e aí vocês têm que tomar cuidado, porque é a saída invertida, né? Cuidem muito isso, tá? É o Q0 barrado. O clock do flip-flop 0, vocês estão vendo aqui, né? É o Q1 barrado. Perfeito? A saída Y0 é o Q0, a saída Y1 é o Q1, saída Y2 é o próprio Q2, tá? Limpeza, o sinal limpa. O sinal limpa, no caso, ele é igual ao produto entre Y2 vezes, aí a gente tem que olhar aqui, né? Y2 vezes o Y1 barrado, né? Ou se vocês preferirem, né? Não querem olhar assim, não tem problema, a gente pode olhar desse jeito, ó, é o Q2 vezes Q1 barrado e vezes Q0. Perfeito? É só olhar aqui o caminho do esquemático, né? É o Q2, Q1 barrado e Q0. Perfeito? Então agora a gente tem todos os sinais e a gente consegue então analisar o comportamento desse nosso circuito. Um comentário aqui que faltou, né, pessoal? Ele é crescente ou ele é decrescente, professor? De novo, vamos olhar o seguinte. Qual é o caminho do clock aqui? O caminho do clock, eu tenho uma inversão, concorda? Eu tenho só um inversor entre a saída e a entrada do clock, né? Então aqui eu tenho uma inversão, é ímpar. A saída não tem nenhuma inversão no caminho da saída propriamente dito. Se eu tenho só um inversor entre o caminho do clock e a saída, tá? É ímpar. Se é ímpar o número de inversões, eu tenho um contador crescente. Então a gente sabe que esse cara vai ser crescente.
Mas, se vocês não lembrarem isso, gente, de novo, o diagrama temporal vai deixar isso bem óbvio. Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um circuito que ele é sensível à borda de subida, tá? Então a gente podemos anotar algumas coisas aqui. Bom, para começo de história, o Y0 é a mesma coisa que o Q0, o Y1 é a mesma coisa que o Q1, o Y2 é a mesma coisa que o Q2. Vamos desenhar aqui o Q1 barrado, que ele nos ajuda, né? Bom, vamos desenhar todos eles barrados, tá? Então, o Q0 até não precisaria, mas eu vou fazer, tá? Então, Q0 barrado, Q1 barrado, Q2 barrado. Perfeito? Como sinais auxiliares aí para nos ajudarem a compreender o que está acontecendo efetivamente nesse cara, tá? Lembrando aí, então, que é borda de subida, tá? Borda de subida, e que o clock do flip-flop 1 é o Q0 barrado e o clock do flip-flop 2 é o Q1 barrado. Perfeito? O sinal limpa, por sua vez, é Q2... faltou ali, né, no limpa, desculpe, tá? Isso daqui é o produto, só que a gente tem uma não E, né? Então a gente tem que inverter aqui, desculpe, tá? É Q2, Q1 barrado, Q0 invertido. Tá aí, maravilhoso, ok? Essa é o Q1 barrado. Nossa, ficou horrível isso daqui, deixa eu riscar. Limpa. É Q2, Q1 barrado, Q0, isso tudo barrado. Perfeito? Maravilha. Então vamos lá. Limpou. Quando limpou, todas as nossas saídas aqui até a primeira borda de subida, elas estavam em zero. Perfeito? Produto, né? Bom, vamos pegar primeiro aqui o Q0 barrado é 1, o Q1 barrado é 1, o Q2 barrado é 1. Maravilha. E o limpa? O limpa, basta a gente olhar o valor aqui do, por exemplo, do Q0. Q0 é 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, 0 invertido dá 1. Então limpa a parte de 1. Perfeito? Primeira borda de subida. O Q0 troca de valor, né? Então o Q0 passa de 0 para 1. Perfeito? Lembrando que a gente está olhando agora os flip-flops 1 e 2 em razão do Q0 barrado e Q1 barrado, né? Então, Q0 passou a ser de 0 para 1, que significa que o Q0 barrado passou de 1 para 0. Perfeito? Não tem borda de acionamento, então, para o flip-flop 1, né? Por quê? Porque o Q0 barrado ele está com uma borda de descida, né? Se a gente olhar ele aqui, tem borda de descida envolvida. Consequentemente, o Y1 permanece com valor 0. Como o Y1 permanece com valor 0, o Y2 também, né? Não pode mudar. Significa que o Q1 permanece em valor 1 e o Q2 permanece no valor 1. Perfeito? Maravilha. Nessa situação, a gente tem o que aí? O Q2 com valor 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, 0 invertido, limpa, permanece com valor 1. Maravilha. Nova borda de descida. Agora o Y0 vai para 0. Bom, o Q0 agora foi de 0, o Q0 invertido agora foi de 0 para 1. Isso significa que aconteceu uma borda de subida pro flip-flop 1. Isso significa então que o flip-flop 1 trocou de valor. Perfeito? Do ponto de vista do Q1 barrado, a gente passou de 1 para 0, é borda de subida, o que significa que o Y2 não é afetado. Então o Q2 permaneceu em 1. Maravilha. Tá? Vamos olhar o sinal limpa. Sinal limpa. Q2, inclusive já vou dizer para vocês, né, o que a gente tem que cuidar no sinal limpa, né? Esse valor aqui, né? 101. O 1 do Q2, o 0 do Q1 e o 1 do Q0. A gente ainda não chegou nisso daí, né? A gente está em 10. Só um pouquinho. É o Q2, Q1, Q0, desculpe. Então eu estou aqui em 110. Não, 011, desculpe. Não, 010 na verdade. Desculpe, estou longe ainda, tá? Vamos escrever aqui os valores que vocês ajudem a entender o que eu estou lendo. 000, 001, 010. Perfeito? Então eu estou na contagem 2 ainda, tá? Borda de subida foi para 1. Tá? O cara aqui deu borda agora de descida. A borda de descida não afeta o Y1. Tá? O que significa que não afeta o Y1, desculpe. A borda de descida, borda de subida ele trocou, borda de descida não afeta esse cara.
Se eu não afetei ele, o outro também não é afetado. Perfeito? Aqui. Então esse cara permaneceu em 0, esse cara permaneceu em 1. Tá? Então aqui eu tenho a contagem 0, 1 e 1. Mas vamos lá, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Se o Q2 é 0, 0. 0 invertido é 1. Então o limpa estava em 1. Se o Q2 é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 invertido mantém-se 1. Maravilha. Inverteu de novo o Q0. Quando inverte o Q0, ele passa a ter o valor 0. Significa aqui que o Q0 invertido passa a ter o valor 1. Perfeito? Deu borda de subida, né? Tá aqui a borda de subida, tá aqui a borda de subida. Deu borda de subida, o Q1 trocou de valor. Perfeito? Se o Q1 trocou de valor, a gente tem agora uma borda de subida do Q1, que significa... se o Q1 barrado, perdão, trocou de valor, eu tenho uma borda de subida para o flip-flop 2. Se o Q1 barrado teve borda de subida, e o clock do flip-flop 2 é o Q1 barrado, significa que a saída do flip-flop 2 vai trocar de valor. Perfeito? Enquanto aqui o Y1 também trocou. Certo? Notem agora que eu estou no valor 100. Tá? Maravilha. Vamos ver o que está acontecendo com o sinal limpa. Então aqui, né, o Q2 passou a ser 0. Tá? Sinal limpa. O Q0 é 0. Perfeito? Se o Q0 é 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, que invertido mantém-se o limpa em 1. Então eu posso garantir aqui que os caras mantiveram esse valor aqui bonito. Tá? Então aqui a minha contagem agora estava em 100. E aqui eu tinha esse valor invertido. Tá? Maravilha. Deu borda de subida. Agora sim que a gente vai notar que vai acontecer uma coisa interessante. Tá? Borda de subida. Agora o Q0 foi a 1. Agora o Q0 foi a 1. Tá? Como o Q0 foi a 1, aconteceu aqui no Q0 barrado uma borda de descida. A borda de descida não mexe no Y1. Se o Y1 não mexeu, eu não mexo no Y2, correto? Só que agora, pessoal, eu tenho a seguinte combinação de valores, né? Eu tenho agora Q2 com valor 1, perfeito? Então Q2 é 1. Q1 barrado com valor 1, então eu tenho 1 vezes 1. E Q0 com valor 1, então agora eu tenho 1 vezes 1 vezes 1. O que significa que 1 vezes 1 vezes 1 vai me resultar em 1, que invertido me resulta em 0. Então meu sinal limpa vai ir para 0. Quando o meu sinal limpa for para 0, em razão do meu circuito, o meu sinal limpa vai acionar o clear. Porque vai entrar aqui um 0, perfeito? Esse 0 vai passar pela porta I, afinal de contas, né, teorema booleano, 0 vezes x é 0. Então eu vou ter um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. O que significa que eu estou acionando o clear dos 3 flip-flops. Como eu acionei o clear dos 3 flip-flops, imediatamente todos eles vão para o valor 0. Ou se estava em 0, permanece em 0. Né? Então tá ali. Perfeito? Como todos eles foram para 0, agora eu tenho 0 vezes qualquer coisa, que dá 0, que invertido volta a ser 1. Então meu sinal limpa volta a ser 1. Perfeito? E aí eu tenho que refletir aqui as mudanças também nos sinais invertidos. Né? Então tá aqui, aqui, aqui. Perfeito? Então aqui a minha contagem formalmente volta a ser 0. Vocês viram que durante um curto espaço de tempo, muito curto no caso, tá? Eu não estou com uma caneta aqui vermelha. Durante um curto espaço de tempo eu tive o valor 1, 0, 1. Esse é o valor que faz o acionamento do limpa. E faz a limpeza da minha contagem. Então, em termos de contador, eu tenho a contagem aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então eu fico contando, né? 0, 1, 2, 3, 4. E quando eu chego no 5, eu zero de novo meus flip-flops, voltando para o 0 e repetindo daí o nosso ciclo de trabalho, tá? Isso do ponto de vista de simulação do DID, só para mostrar para vocês. Vocês mostram que aí ele é um pouquinho mais bonitinho que o meu desenho, né? Mas basicamente, né, pessoal, aqui eu mostrei 2 ciclos completos. Vocês vão ver que, obviamente, eu estou exagerado aqui nos meus sinais, né? Mas vocês estão vendo ali, ó, o efeito aqui de o efeito curto do Y0, ó. Tá aqui esse efeito aqui do Q2, tá aqui o sinal limpa, né? Perfeito? Então, grosseiramente falando, a nossa aproximação aí serve para fazer análise e vocês podem usar esse método tranquilamente, então,
para fazer os exercícios e problemas que vocês tiverem associados aí a contadores, ok? Por enquanto é isso.